Senhor, queridos, desejamos para você aí um feliz ano novo, que o Papai do Céu continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. E estamos aqui, mais uma vez, para darmos continuidade ao nosso papo de Escola Bíblica Dominical. E a sua presença, como eu tenho falado aqui muitas das vezes, né, é muito bem-vinda. Você é quem nos alimenta a continuarmos com esse trabalho aqui. E hoje, já para dar início a esse novo trimestre de 2024, né, olha como o Senhor tem sido bondoso. Presença ilustre aqui do nosso pastor Paulo Serafim. Pastor Paulo, fica à vontade, faça a sua apresentação. Então, já fui apresentado, né, Eduardo? Amém. Eu sou pastor, estou pastor no bairro dos Guedes, chamo lá de Catedral do Guedes. E estamos aqui hoje para a gente trocar uma ideia a respeito dessa primeira lição, o início da igreja. Isso. Coisa linda, né? A origem da igreja. Fantástico. Queridos, hoje vai ser uma aula de bastante risadas aqui. Começar com o pastor Paulo, os bastidores aqui, é uma coisa extraordinária, viu? Tanto conhecimento e também um amor de pessoa. Um pastor aí fantástico. Amados, a lição de hoje ela vem tratar para nós, é melhor dizendo, né? Esse trimestre nós vamos comentar sobre o corpo de Cristo, onde que ele vem com a temática de falar sobre a origem, a natureza e a vocação da igreja no mundo de hoje. E hoje nós abordaremos aqui o tema a origem da igreja, na lição de número 1. Mas antes aqui eu gostaria de fazer uma leitura aqui, a qual o pastor José Gonçalves ele coloca aqui, que eu achei muito interessante. Ele diz assim, ó: como a igreja de Cristo, recebemos uma grande missão para ser desempenhada neste mundo. Por isso, precisamos estudar a origem, a natureza e o desenvolvimento dessa grande instituição estabelecida pelo Senhor Jesus, a igreja. E ele continua dizendo, nesse trimestre, nós temos como tema o corpo de Cristo, a origem, a natureza e a vocação da igreja no mundo. Analisaremos a missão da igreja, suas ordenanças, a natureza e as suas funções ministeriais, e muitos outros assuntos relevantes ao contexto vivenciado na igreja local. Hoje aqui o nosso propósito é que você compreenda e valorize o seu lugar como um membro da igreja no corpo de Cristo. Deus conta com você para que o reino de Deus seja manifestado a cada pessoa que ainda não conhece. Portanto, amados, nós que aqui já estamos e você que está nos assistindo, nós temos como privilégio ser participantes da igreja de Cristo. Um povo escolhido e chamado por Deus para uma grande obra. Que maravilha, pastor Paulo. Então, é interessante como as pessoas não atentam para muitas coisas no início da igreja, Eduardo. Se a gente tivesse um conhecimento mais aprofundado sobre como a igreja se formou, o pano de fundo da igreja, o pano de fundo no sentido histórico, né? Eu acredito que as pessoas valorizariam mais a sua igreja, seriam adoradores mais alinhados com a vontade de Deus, né? Quando a gente pensa no início da igreja, não tem como a gente fugir da questão do nascedor da igreja. Como é que era politicamente aquilo, né? Como é que funcionava a igreja, como a igreja se desabrochou de uma forma tão, eu falo, espetacular, o desenvolvimento da igreja no primeiro século. Hoje eu separei um material que é apenas para a gente refletir até o terceiro século. Amém. Se a gente conseguir tocar o barco até o terceiro século, já está bom demais, né? Mas tem um pano de fundo. Por exemplo, no ano 63 a.C., Pompeu conquista e agrega Israel ao Império Romano. Isso é um fato ocorrido, né? E ali começa uma mudança de comportamento sociológico, cultural. O Império Romano é um império muito pontual, pode-se dizer assim. Eles eram muito objetivos, né, naquilo que queriam, pragmáticos ao extremo. Então, Pompeu faz essa conquista no ano 63 e no ano 70, depois de Cristo, acontece a maior diáspora, né, dos judeus. Então a gente vê, por exemplo,
Na época que Jesus nasce, o imperador era Júlio César. Júlio César era o imperador. E quando Cristo morre, era Tibério César, o imperador ali. E depois foi sucedido por Calígula. Aí depois de Calígula vem Cláudio, que foi um governante extremamente cruel. Tibério César era filho adotivo de César. E depois de Cláudio aparece em cena um Nero, né? O demoniado Nero. E ele coloca fogo em Roma e coloca culpa nos cristãos, cara. Pensa num camarada engenhoso, um cabunco, um camarada endemoniado. Fez isso e os cristãos foram incendiados em praça pública, queimados, né? Então, é nesse ambiente tóxico que nasce a igreja, cara, do primeiro século. É uma coisa extraordinária. Depois de Nero vem Tito, Flávio, e depois Vespasiano. Vespasiano inaugurou o Coliseu. Pensa num camarada cruel. Diz que ele inaugurou o Coliseu e na inauguração do Coliseu foram 6 dias. 6 dias de inauguração. Eles crucificaram 10.000 judeus nesse período de 6 dias. Fora os que foram comidos pelos bichos. Eles deixavam os animais presos lá, animais tudo doméstico, né? Aqueles tigre de bengala, aqueles trem bravo. Deixava lá sem comer, depois soltava os cristãos ali para divertimento. E eu acho extraordinário isso. Por quê? Porque num ambiente desse aí era para o pessoal vazar, não era? Sair de cena. Pô, pensa bem. Mas Deus está no controle da história, né? Está no controle da história. E aí Deus faz ocorrer coisas que eu chamo de coisas espetaculares, coisas fora da caixa, né? A ressurreição de Cristo, por exemplo. Os discípulos estavam todos tristes, todos chateados. Haja vista, você vê aquela situação do caminho de Maús, né? Jesus se apresenta para 2 lá e os caras falam: tu és peregrino em Israel, não sabe as coisas que têm acontecido aqui nos últimos dias. Mataram nosso líder, né? Aquela pessoa a quem nós tínhamos esperança. Esse era o ambiente para nascer a igreja. Mas Deus, Ele transforma coisas ruins em coisas boas. Ele modifica o quadro. E nesse meio histórico aí depois de Vespasiano, aparece Domiciano. Domiciano foi o camarada que mandou João para ele de Patmos, para calar a voz. Era o último dos moicanos, né? João era a última voz viva, o pessoal já tinha sido martirizado, todo mundo. E a coisa mais extraordinária é que a convicção era tão forte nesses discípulos, nesses apóstolos, que eles foram até o fim. Eles não abriram mão, cara, nem diante da morte. Deus conseguiu incutir neles uma esperança tão grande. Pasmem vocês, até o erro de entendimento das coisas Deus reverteu para o bem da igreja. Então a igreja primitiva, a igreja cristã, ela nasce dentro de um ambiente assim, pesado, de perseguição tenaz, aquela perseguição que você pensa que não vai ter fim. E quando você pensa que vai melhorar, piora. Meio parecido com o nosso tempo hoje também, né? Tem tudo a ver aqui. Rapaz, se a gente for traçar dá para entrar no mesmo script, viu? A peça do picadeiro muda um pouco os artistas, os atores, mas o script, rapaz, é o mesmo.
Então, quando acontece, Domiciano manda João para a ilha de Patmos, para calar João, o que Deus faz? Deus revela para João o Apocalipse e transforma João, o escrito de João, na obra mais importante para os cristãos daquele tempo. A predição, o desenho das coisas futuras, né? Que era, todos eles, havia um legado muito grande dos gregos, da cultura romana, os gregos intelectualmente dominando a filosofia, e os romanos, de forma pragmática, dominando a política. O que vai fazer? Uma igreja nasce num ambiente desse. Aí depois de Domiciano aparece o tal do Galba. Nome bonito, Galba. Esse foi o que trouxe João de volta para morrer, né? Trouxe João para dar o último suspiro. E aí a gente olha, a gente vai observando as coisas, vai olhando. Pega o livro de Atos dos Apóstolos, Atos 1 e 8, por exemplo. A narrativa é fantástica, né? É um esboço da história. Um esboço da história e é um programa posto em ação. A igreja, enquanto na mente de Deus, ela precede o dia de Pentecostes muito, né? Deus já havia planejado a igreja. Já havia preparado um cordeiro para ser aquele que seria o resgatador da igreja. Então a igreja não nasce de um improviso de um tocador de jazz. Não é desse jeito. Ela foi planejada na mente de Deus para existir e para produzir resultado. E o mais extraordinário é que nós fomos escolhidos para sermos os tijolinhos, né, dessa construção. Eu me sinto orgulhoso por participar de uma situação como essa. Começa na Judéia, né, se alastra na Judéia, depois vai para Samaria. Em Atos, do capítulo 1 ao capítulo 7, é o alcance da Judéia ali, todo mundo ali. Interessante que o desenvolvimento da igreja enquanto organização humana se dá lá no Pentecoste, né? Isso. Ou pelo menos é o que a maioria dos teólogos pensa que foi. Se dá lá. E tudo que dá muito certo se torna um problema. Você já parou para pensar nisso ou não? Já. É um problema. Porque Deus precisava de testemunhas. Testemunhas é para testemunhar. Testemunha mudo. Não funciona, né? Funciona. Precisava testemunhar. Só que a igreja em Jerusalém, depois do Pentecostes, foi uma igrejão fantástica. Primeira pregação, quantos crentes se converteram? Então, pensa para você ver. Vê se teve algum pregador televisivo aí desses famosos que você conhece aí, que obteve um êxito desse. E Pedro ainda pregando. Se fosse Paulo, acho que dobrava. Dobrava o número. Mas Pedro, com o seu sotaque da Galileia, fez com que o Natanael, né, depois se tornou discípulo. Natanael pensou assim: tem alguma coisa boa que possa vir da Galileia? Galileia era um lugar de uma escória de gente, né? Pessoas iletradas. Não tinha faculdade na Galileia. Não tinha como nascer na Galileia. Um grande filósofo, um grande pensador. Então Natanael fala: pode vir alguma coisa boa da Galileia? Aí eu acho que é o Filipe que fala: vem e vê. Vem e vê. E Jesus aí, eu acho lindo porque tudo isso aí faz parte de um emaranhado
e você olha assim, você já viu aquele desenho que o artista faz? Ele chega assim, ele pega na tela, ele joga um balde de tinta na tela, você fala, nossa, estragou tudo. Aí ele vem, pega um pouco de pó, joga também na tela, depois ele vira o quadro assim, aparece um rosto perfeito. Nascedor da igreja é mais ou menos assim. Milagre de Deus, feito para nós, para que a gente pudesse começar com chave de ouro, né? Começar a narrativa já tocando a bola do meio campo para frente, né? Já bem, né? Que coisa linda. Aí, nessas questões aí, do capítulo 1 ao 7, a Judéia, no capítulo 8, já a Samaria entra em voga. No capítulo 11, Antioquia. E no capítulo 13 e 14, a primeira viagem de Paulo. Tudo isso cronometrado de uma forma a produzir resultado. Os artistas, os atores que estavam produzindo a cena, não conheciam o script, cara. Você vai fazer uma novela hoje, um filme, você dá o script pro ator, o cara fica lá decorando aquilo. O nosso Deus resolveu inovar, fazer um negócio totalmente diferente. Um negócio que a gente não acredita que possa dar certo. Imagina você se cercar de 12 pessoas iletradas, bom para pescaria. O pessoal era bom para pesca, ninguém ia morrer de fome no grupo ali, mas pensar que um pescador daquele pudesse, de repente, fazer uma prédica e 3.500 pessoas se arrependerem, é uma coisa extraordinária. Então, quando a gente vê isso aí, primeira viagem no capítulo 13, 14, na segunda viagem no capítulo 15 ao 18, né, Macedônia, Caia, a terceira viagem no capítulo 19 e 20, a gente fica entusiasmado, porque a gente vê que só pode ser uma ação de Deus. Não tem como aquilo funcionar pela ideologia humana. Né? Tem que ser Deus no negócio. E a igreja, então, aí surge nesse meio. Interessante que o terreno preparado para o nascedor da igreja é um terreno tóxico, violento, extremamente perseguição das mais tenazes, pode-se dizer assim, que forjaram os discípulos no deserto mesmo. E a igreja se desenvolve em cima de um entendimento um pouco meio fora daquilo que seria a realidade. Se Deus, aí alguém pode perguntar, fala assim, ó, mas então, como é que pode? Deus está no controle das coisas, perdeu o controle? Claro que não. Deus não perde o controle das coisas, Deus está sempre sob seu controle as coisas. Mas Deus permite que a gente pense do nosso modo para Ele corrigir o tabuleiro ali na frente. Ele mexe o tabuleiro, coloca as damas, as peças no lugar certinho. E aí você só tem que dar glória a Deus. Não tem como você ficar sem iniciativa. Por isso que o cristianismo a igreja é um lugar de adoração. A igreja é um lugar de adoração. E embora a nossa igreja progressista do tempo de hoje, a gente tem uma aula de teólogos progressistas aí, estão na internet aí todo dia, falando que a igreja é isso. Tem os crentes que falam, rapaz, que nós temos que criar ambiente para os jovens da igreja. Que a gente tem que criar ambiente para os nossos adolescentes, que a gente não tem atividades para adolescentes. Você sabe que há alguns anos atrás eu até entrei nessa barca, até achava legal. Teve um tempo que eu achava, e hoje isso ainda participa do meu sonho de consumo. Eu acho que a gente poderia ter uma academia dentro da igreja, uma academia de ginástica. O que tem de crente fora de forma, rapaz?
camarada todo... Né? E nós somos o templo do Espírito Santo. Essa carcaça aqui, ó, foi Deus que deu para a gente cuidar, rapaz. Né? E aí o camarada, depois que ele se torna crente, ele perde a capacidade de dar risada das coisas. Então o humor dele fica um pouco meio comprometido. Tá? Ele acha que rir é uma coisa para gente que não tem muita seriedade. Né? E tem pastores que cooperam, falam, você tem que parar com esse negócio de rir, de achar graça nas coisas. E é pelo contrário. Quando a gente percebe o que Deus fez por nós, através da igreja, a grandeza da igreja, e a gente participando desse projeto, quem somos para Deus, rapaz, é para o cara rir o dia inteiro, para o cara ficar de bom humor. Eu, por exemplo, sou pastor há 24 anos. Você não me vê de mau humor. Nunca vi. Não. Quando eu acordo, eu já acordo, olho no espelho e falo, Paulão, hoje o dia vai ser lindo. Não adianta nem eu saberei querer meter a colher aí, que eu não vou deixar. Eu estou de bem com a vida, estou grato a Deus pela oportunidade, mais um dia. Então, nós precisamos valorizar as coisas, né? As coisas que Deus nos dá. E a igreja, se a gente olhar para a igreja, o que Deus fez por nós, através da igreja, nos inserindo nela, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa fantástica. Aí aparece um pessoal dizendo que a igreja, vamos voltar um pouquinho aqui no raciocínio, a igreja cristã, Jesus não fundou nenhuma igreja, cara. Porque a igreja católica, tem muitos amigos católicos, a igreja católica é a primeira igreja, é a igreja fundada por Cristo, que deu a chave da igreja para Pedro. Rapaz, que parada na água isso aí. É um erro total, teologicamente falando. Primeiro que Pedro nunca foi papa. O papado ele surgiu no 5º século, cara. No 5º século. 500 anos depois da igreja dar os seus passos. A igreja primitiva era a igreja cristã. Não era nem Assembleia de Deus, nem batista, nem presbiteriana, nem católica. Era a igreja cristã. E ela vai se desenvolvendo. Essas perseguições aqui que eu enumerei aqui, alguns aqui, vai até chegar em Constantino. Constantino foi um divisor de águas para a igreja cristã. Não sei dizer se foi muito bom ou se não foi. Mas pelo menos quando Constantino aparece em cena, a igreja deixa de ser perseguida como era. Hoje a gente está vendo aí a situação da disputa entre Israel e o Hamas. O grupo terrorista, você viu os vídeos lá, não? Alguma coisa. Alguma coisinha? Não muito a fundo. Também é de deixar a gente arrepiado. Se você não tiver um bom controle, você chora. Né? Controle emocional, você chora, porque são cenas fortíssimas. Tá? E naquela época não era diferente. Não era diferente. E o que mais me deixa assim é um camarada igual Pedro, igual Lucas, cara. Lucas era um coletor de imposto, um cara bem estabelecido, não precisava largar nada do que ele largou. Ele podia ter continuado do jeito que ele era um cara de classe alta na época. O coletor de imposto era rico, era um rico da época. Você vê o poder assim, impulsionador da igreja. Né? A presença de Cristo aparece, bate um papo com o camarada, convida o cara, fecha a porta da coleteria e balança a chave e fala, ó, tô indo, fui. Presta atenção, vou nem cumprir aviso prévio. E esses discípulos, apóstolos, depois que Cristo ressuscitou, eles criaram um ânimo diferente. Houve uma mudança no espírito daquele pessoal. E a igreja, então, ela se fortalece, por quê?
Cada crente que os romanos matavam era uma sementeira, cara. Nascia crente, brotava crente, saía crente debaixo do bueiro, nascia no meio do mato, era igual capim gordura o negócio. Era uma coisa extraordinária. Então, o início da igreja para nós que somos cristãos é uma pena que tem crente que tem 30 anos de igreja, carteirinha de membro da Assembleia de Deus, e o camarada não conhece a história, o nascedor da igreja. Não sabe como aquilo ali custou, né? O quanto aquilo custou. A mesma coisa ocorre hoje. Nós temos um ministério aqui em Taubaté, que é um ministério extraordinário, né? E tem obreiros novos aí que eles não conhecem a história. Nós temos uma facilidade tremenda para desmemoriar as pessoas. Era para nosso ministério ter um lugar onde se contasse a história do ministério. Desde o tempo do missionário Lodiban, pastor José Ezequiel, pastores Paulo Gomes, pastor Mendonça. Eu acho que quando você nasceu, o pastor Mendonça já era veterano, rapaz, como pastor. Foi meu pastor. Pastor, outros mais, se eu fosse citar pastor Quintino. Pastor Quintino era uma sumidade, cara, em matéria de simpatia, agregava pessoas. E a gente não conhece a história. Então a gente pensa em igreja sempre assim, é aquele ambiente que me acolhe, aquele lugar que eu me sinto bem. Isso não é igreja. A igreja não é para você se sentir bem. Aliás, pelo contrário. A igreja é para você sair do culto com a pulga atrás da orelha. Meu Deus, eu preciso melhorar. Tá? Mas hoje a gente tem uma igreja que, graças a Deus, que o nosso ministério aqui é um ministério bastante conservador nessa parte, então não sofre tanto. Nós temos uma ala da igreja que é progressista, é baseada em cima de uma teologia errada. A teologia do bem-estar, né? A teologia que eu tenho que criar, eu tenho que prender jovens na igreja criando atividades para o jovem. Não, rapaz, o jovem tem que se converter. A igreja de hoje é uma igreja muito voltada para a adesão. Camarada, vou me filiar à igreja lá porque lá tem isso, tem aquilo, tem estrutura disso, me oferece isso e outras coisas mais. Mas a igreja não é para isso. A igreja é só para adorar. A igreja é o lugar da adoração, onde nós congregamos, nós nos juntamos. E Deus fez de propósito. Jesus é o dono da igreja e ele de propósito, ele faz o quê? Ele ajuda a gente ruim. Eu estou falando que o negócio é espetacular, porque do ruim ele faz o bom, né? É um mistério. Tanto que, acho que o apóstolo Paulo fala que era um mistério que está escondido, né? O mistério que está escondido foi revelado. Porque a igreja é um organismo, socialmente falando, tem tudo para dar errado, cara. Tem tudo para dar errado. O homem é vaidoso, extremamente interesseiro, pecador, da raiz do dedão do pé à raiz do cabelo. Pecador, interesseiro, tendencioso para o pecado. E aí Jesus ajunta esse pessoal. Mas não é a primeira vez, hein? Pega os discípulos para você ver. Pega aqueles discípulos lá. O que tinha a ver Simão o Zelote com Lucas? Com Lucas não, com Mateus, melhor dizendo, com Levi. Dois personagens totalmente diferentes. Simão ele resolvia na pancada, melhor, na peixeirada. Resolvia tudo na violência. E João, né? João extremamente carente, né? Aquele obreiro que fica agarrando o seu tempo todo, fica ali, coisa e tal. E é bom ter um João por perto, né? Bom. É o Pedro, personalidade de Pedro. Se for analisar, dá na mão de um psicólogo, para você ver. Aliás, o doutor Augusto Cury, ele iniciou a pesquisa por esse viés aí, né?
acabou se convertendo. Glória a Deus. Se convertendo porque é impossível dar certo aquilo. Uma junção de 12, e a 12. Pensa numa igreja igual a nossa aqui. Eu estava falando quase agora. Tem Né? quantos aí? Quantos aí? 700? Tem mais hoje. 700, 800? E todos eles na mão de Deus. Uma coisa espetacular. Não tem um líder no mundo que consiga fazer isso. Talvez aquele gordinho lá da Coreia do Norte lá pudesse fazer, mas seria por imposição, no chicote. Com força, né? Agora, fazer as coisas por amor, rapaz, a gente conviver junto, você me tolerar, eu não sou muito fácil não, né? Você me tolerar, conviver comigo, dar glória a Deus, tomar ceia comigo, isso é espetacular, isso é fantástico, cara. Extraordinário. É extraordinário. Então a igreja nasce em cima disso. No terceiro século, está na hora aí tem tempo ainda? Não, tranquilo, pode ficar à vontade. No terceiro século, Constantino entra em cena e ele traz uma bênção, por um lado, para a igreja que cessou a perseguição. Mas, por outro lado, extravasa, sai pela culatra o tiro. Por quê? Porque a igreja deixou de utilizar-se do método de conversão. Porque a igreja não tem, a igreja de Cristo não tem para onde sair. O pecador vem, percebe a sua pecaminosidade, se arrepende, aceita a graça que é oferecida através de Cristo e muda de vida. Permite-se que haja uma transformação, aquilo que nós chamamos de metanoia, uma mudança de mente. Tá? E assim, ele se torna uma nova criatura nesse sentido. E a igreja do Senhor Jesus é para ter esse modus operandi. Mas aí chega o nosso famoso irmão Constantino, vocês conhecem a história, não precisa a gente mexer nisso, e ele cria um cristianismo por adesão. Todo mundo acabou sendo uma coisa assim, um benefício tremendo o camarada se declarar cristão naquela época. E os irmãos, os pais da igreja da época, eles não conseguiram perceber a sutileza do inimigo nisso aí. Porque Constantino, como imperador, como governante, agora ocupa um cargo na igreja, e aí eles cometeram um erro que nós cometemos hoje também. Os pastores cometem os erros muito parecidos com esse erro cometido pelos pastores da época lá. É ter alguém dentro da igreja que precise de um lugar especial. Se o camarada chega e tem anel no dedo, o camarada tem um salário alto, a gente precisa prender o cara. Eu não faço isso, não. Pelo amor de Deus, esse pecado não leva nas minhas costas. Mas acontece em muitos lugares, né? Muitas, e agora eu já não estou falando da nossa igreja, mas eu estou falando de igrejas, né? Assim, numa macrovisão. O camarada chega, ele aceita Jesus, passa pouco tempo, ele já é guindado a uma posição de destaque. E aí a igreja perde aquela capacidade de ser uma igreja, de ser um corpo transformador. A palavra deixa de ser transformadora, regeneradora. A ação do Espírito Santo já não se faz muito necessária. Por quê? Porque nós ficamos preocupados em prender pessoas dentro da igreja. Isso é forte. A igreja por adesão. Por isso que tem tanta gente saindo, larga. Você pensa assim, você olha, vê pessoa produtiva, tem potencial, do nada abandona, vai para o outro lado, muda de direção, porque não houve conversão. Quando a gente estiver criando
playground para os nossos jovens, adolescentes, a conversão vai ficando mais distante. Eu sou do tipo que eu penso que o crente tem que vir para Jesus. Ele tem que aceitar a Jesus. Esses dias atrás, lá na nossa igreja, lá teve um culto, terminou o culto, a pregação, algumas crianças me cercaram, rapaz. Pastor, o senhor não fez o convite hoje. Eu não faço convite todo culto. O senhor não fez o convite. Eu olhei lá, o pessoal de casa, não tinha muita gente, não tinha visitante, era só o pessoal familiar mesmo. A menina cercou eu e falou assim, o senhor não fez o convite hoje, pastor? Eu falei, não fiz, filha. Por quê? Você gostaria de aceitar Jesus? Ela falou, eu senti no meu coração. Menininha, 10 anos. Aí eu orei por ela ali, né? Aí no outro culto, chamei o pai, a mãe, dobrou o joelhinho, a igreja orou por ela, foi muito bonito. No outro domingo, uma meia dúzia de crianças aceitaram Jesus. A gente precisa parar de ficar passando pano. O evangelho, a igreja, ela não cresce. Não cresce a gente estendendo tapete para as pessoas. A igreja é um lugar de adoração, onde nós temos que estar ali para adorar ao Senhor. Se não for assim, o que acontece? Por que a igreja primitiva era uma igreja que crescia? Porque não havia lugar para vaidade ali. Ali era uma arena de guerra. Crente é igual pão, né? Quanto mais se amassa, mais você bate, mais ele cresce. A igreja cresce muito na perseguição. E cresce pouco quando o céu de brigadeiro aparece. Parece que está tudo bem. E agora pela pandemia, né? Então, As igrejas fechou, todo mundo queria tanto estar dentro da igreja. Começa aquela choradeira e coisa e tal. Aí a gente faz a live, né? Vamos criar live, porque você sabe, ó, tem crente que nem voltou mais para a igreja por causa da tal da live. Sim. Né? Acabou a pandemia, acaba a live. Não, mas tem pastor que é vaidoso, que achou bonito aparecer na live. Aí ele faz a maquiagem dele, arruma direitinho, vai para o culto, mantendo aquilo. O irmão, em vez de vir para a casa do Senhor, para adorar o Senhor ali, ele fica na casa dele assistindo a live. Então, irmão Eduardo, o nascedouro da igreja é esse, é um nascedouro bruto, um lugar só para quem é valente, e vai chegar um tempo de só os valentes, só os guerreiros permanecerão. A Bíblia narra, diz que haverá tempos difíceis, né? Os homens serão amantes de si mesmos. Quando você lê esse texto aí, não dá a impressão que você está assistindo o filme, não? É a nossa realidade, né? Amantes de si mesmos, vaidosos. Né? Nós estamos construindo tempos suntuosos. E eu tenho a impressão que às vezes a gente deixa Jesus do lado de fora. Tanta pompa, E o culto que tem que ser, para que a igreja cristã brasileira floresça mesmo, haja um avivamento, nosso culto tem que ser cristocêntrico. Rapaz, aí é complicado. Por quê? Porque hoje o culto é antropomórfico, né? Quando você quer voltar ao início das coisas, que é um evangelho mais simplificado, mais de acordo com a palavra, é complicado. Vai nas igrejas hoje para você ver temas como a martiologia, doutrina do pecado, isso não é ensinado mais, não se fala. Tem alguns lugares que você é convidado para pregar, o camarada manda o tema para você, já não deixa mais aberto para você falar, porque tem medo. Né? Tem medo de você falar coisas que possam mexer com os dodói. Aquele pessoalzinho que
né? Tem que tratar, parece casca de ferida, né? Você tem que ter um cuidado. Se falar alguma coisinha, ei, rapaz, Assembleia de Deus, eu sou participante dela num tempo que o cajado vinha, mas vinha gostoso. Pensa no negócio. Os irmãos saíam, e crente é assim. Quando ele percebe que Deus fez, que Deus falou, ele toma chicotada e sai dando glória a Deus. É uma benção. Mas tem lugares onde não cabe mais essa ideia de se exortar, de se corrigir. Tem igreja que você não pode mais falar certos temas na igreja. Vou desafiar você. Quando foi a última vez que você ouviu uma pregação sobre o arrebatamento da igreja? Quando foi a última vez que você ouviu uma pregação sobre o inferno? Hoje, a igreja ela está um tanto quanto enfraquecida, porque nós estamos produzindo uma teologia, e daqui, sai de dentro da Bíblia, uma teologia que envaidece o homem. É uma inologia dentro da igreja, totalmente antropomórfica, totalmente centrada no umbigo da gente. A gente quer que Deus faça. A gente exige um Deus que faça coisas acontecer. E a gente se esquece que a gente está ali só para adorar, cara. O objetivo maior da nossa existência é a adoração. Não é... Tem gente que está preocupada, eu quero ganhar almas para gente. Rapaz, para com isso. Eu não estou dizendo que você não deva fazer isso, mas não coloque isso como obsessão, não. Porque se você for um adorador verdadeiro, vai brotar gente querendo ser crente perto de você. Você é um exemplo, um sal, vai atrair, a luz, né? A luz. Luz na escuridão. Agora, enquanto a gente vier com esses memes, né? Temos aí uns crentes mimizentos, né? Meu Deus do céu, fica difícil. Não tem nada a ver com a igreja cristã, o nascedor dela. Precisamos de um avivamento, irmão Eduardo, nesse sentido. Voltar à simplicidade do Evangelho. Ter uma igreja mais simples. Jesus é simples. Jesus era tão simples que ele se torna indivisível. Né? Você lembra do MMC? Mínimo divisor como MDC. Aprendi na escola. Você nem sabe o que é isso. Ginásio. Aprendeu isso? Aquele divisor, aquela coisa. No fim fica algo indivisível, não é? Isso. Então é Cristo. É Cristo. Mas a gente cria tanta celeuma, cara. Aí vem calvinista com aquela ideia. Não, porque isso. E a gente bloqueia o cara também, já cria uma defesa para a gente debater, que ninguém quer ficar por baixo, ninguém aceita a simplicidade. E a igreja sofre por conta disso. Nós estamos precisando de uma igreja mais simples. Mas não é simples no quesito como nós temos a mídia, nós temos condições extraordinárias hoje. É a simplicidade na alma, é a simplicidade no espírito. Precisamos ter uma igreja que realmente produz uma história, como essa que foi produzida aqui. Eu tenho mais 5 minutos? Amém. Veja bem, eu separei aqui, as grandes tensões do primeiro século. Eu vou só citar, porque o tempo não permite a gente fazer comentários. Mas olha só, no primeiro século, a primeira grande problema, no dia 17 de julho de 64, o incêndio de Roma. Culpa dos cristãos. É a mesma narrativa. Hoje você vê narrativa política aí, não preciso falar nome, né? Não. É o pessoal não precisa falar, né? O pessoal não precisa falar.
7 noites, 6 dias de incêndio. Cristãos crucificados, queimados vivos, e o povo não desistia, cara. Ah, se fosse hoje. Ia vazar. Você já viu como se chegar numa caixa de esgoto assim, cheio de barata, você pegar o SBP, fica uma. Né? Algumas morrem, outras correm. Incêndio, crucificou crente, colocou para iluminar o jardim suspenso lá, e coisa e tal, matou, crucificou, fez o que aconteceu. E o pessoal, firme ali. Aí vem a segunda, 66 a 70, a Guerra Judaica, desproporcional ao extremo, né? No ano 70, nessa Guerra Judaica acontece o quê? O templo de Herodes foi destruído, o povo foi disperso, foi a maior dispersão do povo judeu, né? Ele se dispersou lá no ano 70 e foi se reagrupar novamente só a partir de 14 de maio de 1948, a formação do Estado de Israel. Tá? Então, aí você percebe o quanto tempo esse pessoal ficou disperso, tá? A igreja, tudo. Aí veio o terceiro, Coliseu foi construído. Construíram o Coliseu no ano 70 depois de Cristo. Inauguração, 6 dias de inauguração, 10 mil cristãos mortos com requintes de crueldade de fazer o Hamas parecer aprendiz. Tem que ler a história da igreja para a gente saber o que aconteceu lá. O pessoal pensava que judeus sempre teve fama de ser um pessoal meio seguro, né? Isso. Tanto que na cadeia bancária aí do mundo inteiro, aí você vê que lá no topo da pirâmide tem um judeu. Parece uma coisa organizada, cara. Porque o judeu sabe administrar bem as coisas. E quando houve aquela guerra lá, o pessoal falava assim, os judeus tinham ouro, né? Aí os judeus engoliram o ouro, para não perder. Aí quando saiu para as portas fora de Jerusalém, o pessoal abria a barriga do camarada para ver se tinha ouro. Aí, o cara não morria, o cara ficava lá com a barriga aberta, não tinha SUS. Que Deus nos livre. Não tinha SUS. E aí o pessoal ficava lá morrendo, sangrando, outros eram crucificados. Teve uma época que o Flávio Josefo, ele diz que faltou madeira para fazer cruz, para crucificar os judeus. Olha, uma situação dessa. Aí a gente vê o Hamas hoje e a gente fica estupefato. E é realmente sangrento, e é bravo o negócio lá. Mas eles perdiam longe para esse pessoal lá dos romanos, né? Foi muito mais cruel. Aí depois vem o quarto, vem Domiciano, 80, 96. Foi esse cara que deportou o João lá para a ilha de Patmos. E nessa época aí, todos os apóstolos estavam mortos. Todos eles mortos, martirizados. Todos eles aceitaram o martírio. Olha que fé grandiosa. Aí o pessoal que lá na arena olhava e via o camarada ser martirizado, fala, não é possível que isso não seja uma verdade. Por isso que lá em Gálatas o apóstolo Paulo fala assim, nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade. O camarada que é capaz de entregar sua vida por uma crença, não é possível que isso seja mentira. Isso se tornou uma ferramenta de apologia do cristianismo. Né? Aí muita gente se converteu através desse tipo de testemunho dado. Depois de Domiciano, né, Deus revelou o Apocalipse para João, mostrou que está no controle, veio Marco Aurélio, e esse foi o cara que martirizou o Justino Mártir, grande pensador. Depois vem Sétimo Severo, esse governante que tem uma história legal. Durante o governo dele, Sétimo Severo tinha lá uma mulher da nobreza, chamada Perpétua. Ela foi condenada a ser martirizada. E aí ela olhou para o carrasco e falou assim, viva, eu te vencerei, mas morta, te vencerei mais ainda. Ou seja, a minha morte vai produzir muito mais resultado do que a minha vida. Né? Capacidade
perder para ganhar. A proposta do cristianismo é essa, é uma perda. Não é esse cristianismo Nutella que o pessoal prega hoje em dia, né? É só vou enriquecer, vou ficar bem de vida, vou ficar assim, vou prosperar, vou ter isso, vou ter aquilo. Não. A proposta do cristianismo é você se tornar uma semente. Será que a gente está capacitado para fazer isso, Eduardo? Se tornar uma semente que morra para produzir um fruto. Aquilo que o apóstolo Paulo vem falar, né? Nós usamos muito esse texto no nosso culto de Santa-Ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Né? Será que você está... Aí, no sétimo que eu separei aqui, aparece o governante Décio. Aí Décio usou de uma estratégia que está sendo usada agora. Ele não queria matar os cristãos, mas ele queria perverter, subverter e levar os cristãos à apostasia. É o que está acontecendo hoje. Não a apostasia, mas estão tirando a igreja do centro. Ao invés de ela ser uma igreja centrada, voltada para o Cristo, que é o seu Redentor, que é o seu Salvador, que é o seu Senhor, que é o cabeça daquilo que está ali. Estão levando a igreja a ser uma igreja para satisfação do ego do ser humano. Isso é uma coisa que a gente precisa pensar. Pensar e lamentar, chorar, jogar cinzas para o ar, bater no peito, rasgar a roupa de saco, se humilhar. Quem sabe Deus, olhando, né, como sempre na história fez, olhando, vendo um povo quebrantado, voltado, arrependido, voltado para Ele, possa nos proporcionar um grande avivamento. Um grande avivamento. Aí acabou essa carnificina do sanguinário Décio, entra em cena Diocleciano, no ano 303 a.C. Perseguição profunda, dando sequência à ideia de Décio, ele mandou queimar todos os livros dos cristãos. Eu estou falando que a igreja só cresce apanhando. Perseguida. Queimar os livros dos cristãos, e nessa época aí, o crente fazia festa quando ele tinha uma página. Agora, esses tempos atrás, vi um vídeo onde não sei se é coreanos, chineses, faziam a maior festa com a distribuição de Bíblia que vinha de contrabando. Cada um pegava uma página. Se sentia como se tivesse um tesouro na mão. E, na verdade, tinha mesmo. Ele decorava aquela página, depois trocava com você. Coisa para deixar a gente com vergonha, não é mesmo? O salmista também nos dizer, né? Guardei a tua palavra no meu coração. Eu vou pecar contra ti. Esse é um sentimento nobre. Guardar a palavra no coração. Esse Diocleciano foi terrível, esse camarada. Ele prendeu os líderes da igreja na época, queimou os livros. Prendeu os líderes da igreja nas pedreiras, né? Nos calabouços, colocou nos lugares piores, onde depois dali saíam doentes para morrer mesmo. Não tinha leprosos, misturou com leprosos. Fez atrocidades. Aí quando Diocleciano sai de cena, aparece Constantino. E aí a gente vai finalizar o nosso bate-papo aqui, nesse ano. Constantino, que trouxe um refrigério para a igreja, porque acabou a perseguição sanguinária, acabou. Mas nem sempre a liberdade é uma bênção para pessoas que não sabem fazer uso dela. A igreja abriu a porta para a idolatria. E aí alguém pode pensar, foi aí nessa época aí que nasceu a Igreja Católica. A Igreja Católica, eu até separei aqui, escrevi aqui, foi no quarto século que a Igreja Católica aparece em cena como instituição. E Damásio I foi o primeiro Papa, que trabalhou na Igreja Católica por 18 anos como Papa. Então a ideia de que Pedro foi o Papa, que a igreja lá no nascedouro era a Igreja Católica, é um assunto que precisa ser discutido com mais clareza, né?
Nem mesmo os padres, a maioria deles concordam. Reconhecem isso. Então, que Pedro esteve em Roma, tudo bem, possivelmente foi martirizado lá em Roma, né? Junto com Paulo. Que Pedro tenha sido um apóstolo extraordinário, mas eu acho que se Deus tivesse que escolher um papa, não seria Pedro. Muito mais pertinente seria escolher Paulo, porque Paulo é a mente mais brilhante para expandir a doutrina do cristianismo. Pedro foi extraordinário. A pregação dele ganhou 3.000, só por isso aí já leva o prêmio Nobel da pregação, né? Já leva. Mas, do meu ponto de vista, ele não poderia ser o Papa por questões óbvias. Pedro nunca foi um exemplo assim de liderança, sempre teve que ser muito corrigido, né? E, embora eu goste do jeitão dele, tem hora que até me parece um pouco Pedro, no temperamento sanguíneo também. Rapaz do céu, esse temperamento sanguíneo é terrível. Só Jesus para dar jeito nisso. Que benção. Só o Espírito Santo para colocar você no eixo. Tá? E a coisa mais linda que tem é que a igreja parece uma caverna de Adulão, né? Parece que aquela ideia da caverna de Adulão lá com Davi é um protótipo da igreja, porque é uma reunião de gente tão diferente, tão, né? E o Espírito Santo, um jeitinho, coloca todo mundo na faixa, né? Todo mundo acertando o passo direitinho. E o pastor Ezequiel cantava um louvor que ele gostava de cantar, ele dizia assim: nas lutas e nas provas, a igreja segue caminhando. Que maravilha. Está vendo só, mas quanto conhecimento, quanta exatidão nas palavras. Esse é o nosso pastor Paulo Serafim. Uma bênção de pastor, obreiro, companheiro de ministério aí, né? Tirando os defeitos, cara perfeito. Extraordinário. Que maravilha, queridos. Essa foi a nossa primeira lição desse ano de 2024. Espero que você tenha gostado. Já peço para você aqui, estamos aí nas plataformas digitais, né? Para você compartilhar com seus contatos. Agora eu vou pedir para o pastor Paulo mais uma vez ele fazer propaganda da sua igreja, onde ele se encontra pastoreando hoje, no bairro dos Guedes. Pastor, fica à vontade. O bairro dos Guedes quem quisermos fazer uma visita, indo pela Estrada Velha para Tremembé, antes de chegar a Tremembé, o bairro dos Guedes é o último bairro. Tem um ponto de ônibus na esquina e uma descida. Você desce, porque para adorar a Deus tem que descer, certo? Aí no número 89 da rua Antônio Zaina, você vai encontrar a Catedral do Guedes. Está convidado para estar lá com a gente, quarta-feira, domingo, quarta-feira às 19h30, domingo às 19 horas, como é costume nosso. Isso. E tem sido uma grande bênção para nós ali. E tenho certeza que se você for também, além da sua presença, nós seremos abençoados, porque estamos ali para adorar a Deus, a servir o Senhor. E a EBD, pastor Paulo? A nossa EBD ali, Isso, horário. tem a EBD no domingo às 9 horas. Nós estamos fazendo um trabalho com crianças. Maravilha. Eu resolvi agora investir na criançada. Criançada é bananeira nova, né? Porque meu pai que falava assim, não perca tempo com bananeira velha, não. Bananeira que já deu cacho. Né? Ele tinha razão. A gente luta, mas as nossas crianças, elas precisam ser trabalhadas. E lá tem uma equipe que está trabalhando, inclusive desloquei um presbítero nosso para trabalhar. Tem o culto das crianças. E no culto não tem lero-lero, não tem historinha para boi dormir, não. É ensinar a Bíblia para a criançada. E na forma assim infantilizada de agir com ele ali, de pedagogia diferenciada, tem dado um resultado tremendo. Tanto que esses dias atrás eu fiquei emocionado lá, 6 crianças aceitando Jesus. Glória a Deus. Sem pressão, hein?
sem pressão, é por livre, espontânea vontade. Amém. Né? Não é por livre, espontânea pressão. Então tem sido uma bênção o trabalho lá. Os irmãos estão suportando bem a gente. E a gente vai tocando o barco, né? Tocando o barco, servindo a Deus. Que eu acho que é a nossa missão. Um dia nós nos encontraremos. Lá no céu. Aleluia. Queridos, esse foi mais um papo de Escola Bíblica Dominical, né? Hoje, como eu já falei desde o início aqui, a presença marcante do nosso pastor Paulo Serafim. Não estranho não, foi uma liçãozinha um pouco mais extensa hoje, porque é a abertura do novo trimestre, né? Então tem um tempo maior para se demandar, para destrinchar aqui sobre a aula, mas o pastor Paulo, volta a dizer, falou com exatidão aqui todas as palavras que foram bem colocadas. Pastor Paulo, que Deus abençoe, muito obrigado pela sua companhia. Obrigado pelo privilégio que você me proporciona de estar aqui, né? Isso é muito, muito bacana. E parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Amém. Nós temos falado aqui, repetido inúmeras vezes, né? Estamos aqui no Templo Sede, né? Nós somos uma igreja aí abençoada e abastada. Temos muitos pastores e obreiros espalhados por todo o campo, com pleno conhecimento de vir aqui e ministrar uma aula com tanta eficácia. Que Deus abençoe. Descontraído, né? É um papo muito descontraído, bem gostoso, bastante alegre. Que Deus abençoe a pessoa do pastor, toda a sua família, a congregação ali. E você que nos acompanhou até aqui, receba aí o nosso abraço. Mais uma vez, desejamos para você e para toda a sua família um feliz ano novo. Que Deus e Cristo Jesus venha abençoá-lo.